E a profecia de Daniel prossegue dizendo o seguinte: nos versos 21 ao 24 de Daniel, vai dizer o seguinte: depois se levantará em seu lugar um homem vil, um homem prestável, ao qual não tinham dado dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E o que isso quer dizer, meus irmãos? Veja que após a morte de Seleuco IV, o seu filho, Demétrio I Sóter, ele deveria assumir o trono. Mas o que aconteceu? Demétrio estava refém de Roma, e isso deu vantagem para Antíoco IV Epifânio tomar o trono de acordo com a profecia onde diz: em seu lugar se levantará um homem vil ao qual não tinham dado a dignidade real. E assim, ele, Antíoco IV, não chegou ao trono por sucessão legítima. Ele obteve o trono por meio de intriga. O homem vestido de linho continua falando com o profeta Daniel. Ele diz que será quebrantado o príncipe da aliança. Esse príncipe da aliança, meus irmãos, ele foi o sumo sacerdote Onias, homem de Deus, como vai relatar o livro dos Macabeus. Antíoco IV, ele se tornou forte com pouca gente. Ele teve a ajuda de Eumenes II. Antíoco repartiu entre os seus aliados os bens conforme diz a profecia. E a profecia de Daniel, versos 25 ao 28, vai continuar dizendo o seguinte: suscitará a sua força e o seu ânimo contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com um grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado, e muitos cairão traspassados. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras. Porém, isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o homem vil tornará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. O livro de Daniel continua abordando a história, e é relatado que o rei do norte, Antíoco IV Epifânio, suscitou a sua força e ânimo contra o rei do sul, que é Ptolomeu VI, e por isso Ptolomeu VI não prevaleceu. Irmãos, agora eu quero que vocês entendam o seguinte: existe um livro chamado de Macabeus, primeiro Macabeus. Esse livro, meus irmãos, ele é inspirado pelo Todo-Poderoso Deus. Este livro acrescenta mais revelação sobre esse assunto referente ao rei do norte, Antíoco IV, o Epifânio, e ainda relata a revolta dos Macabeus, comandada por Judas, o Macabeu, filho de Matitias. E neste momento, neste estudo, meus irmãos, eu entrarei nas palavras deste livro porque é de muita importância restaurar ele no nosso tempo para melhor compreensão das palavras dos profetas. E quando a gente vai em 1 Macabeus, no capítulo 1, verso 11 ao 21 e 24, vai dizer o seguinte: desses reis originou-se uma raiz do pecado. Antíoco Epifanes, filho do rei Antíoco, que havia estado em Roma como refém e que reinou no ano 137 do reino dos gregos. Nessa época, saíram também de Israel uns filhos perversos que seduziram a muitos outros, dizendo: vamos e façamos uma aliança com os povos que nos cercam, porque desde que nos separamos deles, caímos em infortúnios sem conta. Semelhante linguagem pareceu-lhes boa, e houve entre o povo quem se apressasse a ir ter com o rei, o qual concedeu a licença de adotarem os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio como os gentios, dissimularam os sinais da circuncisão e afastaram-se da aliança com Deus para se unirem aos gentios, e se venderam para praticar o mal.
Quando seu reino lhe pareceu bem consolidado, concebeu Antíoco o desejo de conquistar também o Egito, a fim de reinar sobre dois reinos. Invadiu, pois, o Egito com um poderoso exército, com carros, elefantes, cavaleiros e uma numerosa esquadra. Investiu contra Ptolomeu, rei do Egito, o qual, tomado de pânico, fugiu. Foram muitos os que sucumbiram sob seus golpes. Tornou-se ele senhor das fortalezas do Egito e apoderou-se das riquezas do país. Após ter derrotado o Egito, pelo ano 143, regressou Antíoco e atacou a Israel, subindo a Jerusalém com um enorme exército. Entrou com arrogância no santuário, tomou o altar de ouro, o candelabro da luz, com todos os seus acessórios. Arrebatando tudo consigo, regressou à sua terra após massacrar muitos judeus e pronunciar palavras injuriosas. A profecia de Daniel, meus irmãos, relata que o rei do norte prevaleceria sobre o rei do sul, que é o rei do Egito. E isso aconteceu porque no livro de Macabeus é relatado que Antíoco se investiu contra Ptolomeu VI e tornou-se senhor das fortalezas do Egito. Antíoco derrotou o Egito e isso ficou conhecida como a Sexta Guerra Síria. Mas após Antíoco derrotar o Egito, a profecia de Daniel relata que o rei do norte e o rei do sul estariam em uma só mesa e falariam mentiras. Analise que a história mostra que Antíoco se contentou em governar o Egito como guardião de Ptolomeu, visto que Ptolomeu VI era o seu sobrinho. Contudo, isso não prosperou, porque Antíoco perdeu o controle sobre Ptolomeu. Meus irmãos, veja que Antíoco IV, ele tomou o Egito e após isso, o homem vestido de linho, ele vai continuar anunciando a profecia. Ele vai dizer que o rei do norte tornará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança, e ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. E isso, meus irmãos, que o homem vestido de linho falou, aconteceu. Entenda que isso quer dizer que após o rei do norte ter tomado o Egito, ele se tornaria contra a santa aliança, ou seja, ele manifestaria contra Jerusalém. Ele seria contra a aliança. E isso aconteceu conforme dizem Macabeus, em razão de que é abordado que Antíoco IV atacou a Israel, matou muitos judeus e proferiu palavras injuriosas, e Antíoco, após isso, voltou para sua terra. E tudo isso, meus irmãos, que eu estou lhes relatando, realmente aconteceu. Isso foi anunciado primeiramente pelo homem vestido de linho, e isso aconteceu na história, após o relato da profecia. Em Daniel de capítulo 11, vai continuar dizendo o seguinte, nos versos 29 ao 31. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Em Daniel 11 é abordado que o rei do norte avançaria contra o sul, porém não obteria sucesso como foi na primeira vez. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, após algum tempo, Antíoco IV invadiu o Egito, o sul, novamente, porém ele sofreu oposição de Roma, que havia chegado dos navios de Quitim, que é a costa do ocidente, visto que Popílio Lenas foi até Antíoco para exigir que ele não levasse adiante a guerra contra o sul, contra o Egito. Popílio entregou-lhe a carta do Senado e Antíoco se comprometeu a considerar o pedido. Antíoco pediu um tempo para pensar, porém Popílio pegou uma vara e desenhou um círculo à volta de Antíoco e ordenou que ele não atravessasse o círculo sem atender às demandas de Roma. Antíoco, então, se submeteu às ordens de Roma, e isso foi humilhante para Antíoco, e essa situação lhe causou tristeza, e por isso ele saiu do Egito, e após isso a história mostra que ele se revoltou de novo
contra Jerusalém e a Santa Aliança. E isso está registrado em 1 Macabeus, no capítulo 1. No capítulo 1 de 1 Macabeus, versos 29 ao 32, 41 ao 45 e 47, vai dizer o seguinte: Depois de 2 anos, Antíoco enviou um oficial a cobrar tributo nas cidades de Judá. Chegou ele a Jerusalém com uma numerosa tropa. Dirigiu-se aos habitantes com palavras pacíficas, mas astuciosas, nas quais acreditaram. Em seguida, lançou-se de improviso sobre a cidade, pilhou-a seriamente e matou muita gente de Israel. Saqueou-a, incendiou-a, destruiu as casas e os muros em derredor. Seus soldados conduziram ao cativeiro as mulheres e as crianças e apoderaram-se do gado. Então o rei Antíoco publicou para todo o reino um edito, prescrevendo que todos os povos formassem um único povo. Cada um devia renunciar a seus costumes particulares. Todos os gentios se conformaram a essa ordem do rei, e muitos de Israel adotaram a sua religião, sacrificando aos ídolos e violando o sábado. Por intermédio de mensageiros, o rei enviou a Jerusalém e às cidades de Judá cartas prescrevendo que aceitassem os costumes dos outros povos da terra. Deviam suprimir holocaustos, sacrifícios e libações no templo, violar os sábados e as festas, erigir altares, templos e ídolos, sacrificar porcos e outros animais impuros. No dia 15 do mês Casleu, no ano 145, Antíoco fez erguer a abominação da desolação sobre o altar. Também construíram altares em todas as cidades vizinhas de Judá. Essa história, meus irmãos, relatada em 1 Macabeus, está ligada com o que diz em Daniel de capítulo 11. Veja que Antíoco IV, Epifânio, atendeu os que desampararam a aliança de Deus, profanou o santuário, tirou o sacrifício diário e estabeleceu a abominação da desolação sobre o altar. Isso mostra que Antíoco colocou a idolatria no meio de Israel. Em Daniel de capítulo 11, versos 32 ao 35, vai dizer o seguinte: Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Daniel 11 mostra que Antíoco perverteu os violadores da aliança, que são aqueles que abandonaram a fé no Deus de Israel. Mas houve um povo que permaneceu fiel ao Senhor. Dentre estes se encontrou Matatias, da família do sacerdote, e os seus filhos e alguns judeus. Eles foram perseguidos e alguns foram mortos. Houve provação para eles, e isso serviu para purificar e embranquecer eles, conforme é mostrado em 1 Macabeus, no capítulo 2 e nos capítulos seguintes. Em 1 Macabeus, no capítulo 1, verso 54, vai dizer o seguinte: No dia 15 do mês Casleu, no ano 145, Antíoco fez erguer a abominação da desolação sobre o altar. Também construir altares em todas as cidades vizinhas de Judá. Em 1 Macabeus, de capítulo 4, verso 41, 48, 53 a 54, vai dizer o seguinte: Então Judas encarregou alguns homens para combater os soldados da fortaleza enquanto purificavam o templo. Restauraram o santuário, assim como o interior do templo, e purificaram os átrios. No dia 25 do mês nono, isto é, no mês de Casleu, do ano 148, eles se levantaram muito cedo e ofereceram o sacrifício conforme a lei, sobre o novo altar dos holocaustos que haviam construído. Foi no mesmo dia e na mesma data em que os gentios o haviam profanado, que o altar foi de novo consagrado ao som de cânticos, de harpas, das lírias e dos símbalos. Veja que Matatias, o sacerdote, ele teve um filho, cujo nome é Judas, o Macabeu. Repare que após a morte de Matatias, Judas, o Macabeu, continuou a revolta contra os inimigos. Entenda que em 1 Macabeus, de capítulo 1, é mostrado que no dia 15 do mês Casleu, no ano 145,
é estabelecido a abominação da desolação, conforme diz em 1 Macabeus, no capítulo 1. Mas, no dia 25 do nono mês do ano 148, conforme diz o capítulo 4, Judas purifica o templo, o santuário. E isso mostra que Judas, depois de 3 anos, purificou o templo. Situações estas que estão apontando para coisas futuras. Entenda que Antíoco IV, meus irmãos, ele é uma figura do anticristo que há de vir. A profecia de Daniel, ela tem camadas de revelação. Numa camada de revelação, enxerga-se Antíoco, mas numa outra camada de revelação mais profunda ainda, a gente vai ver o anticristo. O espírito do anticristo, que é o espírito do diabo, agiu em Antíoco Epifânio, o quarto, mas ele agirá também no anticristo do tempo do fim. Assim como Antíoco invadiu Jerusalém e matou a muitos, assim também o anticristo irá invadir Jerusalém e irá matar a muitos. Ele irá se revoltar contra a Santa Aliança, cuja aliança no tempo do fim é a nova aliança, porquanto a Santa Aliança no tempo de Antíoco IV era a antiga aliança feita pelo mediador Moisés. Contudo, a Santa Aliança no tempo do fim é a nova aliança, cujo mediador é o Senhor Jesus Cristo. Então, o anticristo, na metade dos 7 anos, ele matará os sábios do povo, isto é, as testemunhas do Senhor, e assim se iniciará a grande tribulação. Haverá pessoas da nova aliança as quais irão abandonar a fé em Jesus Cristo, e assim se tornam os violadores da aliança, conforme diz Daniel de capítulo 11. Repare que, na metade dos 7 anos, o anticristo irá tirar o sacrifício diário, isto é, a pregação das duas testemunhas, porque ele matará elas. E assim se estabelecerá a abominação da desolação, em razão de que ele perseguirá o povo santo. No entanto, assim como Judas, o Macabeu, após 3 anos, purificou o templo, assim também Jesus, que estava sendo prefigurado por Judas, o Macabeu, purificará, trará expiação para o seu povo, que é o santuário espiritual, após os 3 anos e meio finais dos 7 anos. Porquanto Jesus Cristo é aquele que traz a expiação e purificação para o seu povo. E tudo isso está de acordo com as palavras do próprio Jesus em Mateus capítulo 24 e em 2 Tessalonicenses no capítulo 2. Porquanto Cristo e Paulo sabiam que as profecias têm camadas de revelação. O apóstolo Paulo e Jesus, tendo isso em mente, eles não afirmaram que tudo já havia se cumprido no passado com Antíoco Epifânio, mas eles revelaram que existe camada de profecia que fala a respeito de coisas futuras. Assim como Deus permitiu que Antíoco IV invadisse Jerusalém por causa do pecado do povo, assim também o Senhor irá permitir que Jerusalém venha a ser invadida pelo anticristo, porque o povo rejeitou o Messias e está em pecado. Antíoco Epifânio, ele veio a morrer sem uso de força humana, conforme vai dizer o próprio livro de Macabeus. E assim como ele foi derrotado sem uso de força humana, assim também o anticristo será derrotado sem uso de força humana, porque será derrotado pelo sopro do Senhor Jesus Cristo. Em Daniel de capítulo 11, verso 36 ao 39, vai dizer o seguinte: Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá. Mas, em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-lhes a honra e fá-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. O livro de Daniel prossegue abordando sobre o anticristo do tempo do fim. Percebe-se que o anticristo ele se engrandecerá sobre todo Deus, falará das fêmeas contra o Senhor, não terá respeito ao desejo das mulheres, honrará um Deus estranho e terá o auxílio dele. Dará honra aos que o reconhecer, ou seja, o anticristo ele terá um Deus, e esse Deus, conforme diz os profetas, é Alá, pois a origem do anticristo é Mossul, Nínive, conforme diz em Naum.
E ainda, o anticristo terá o auxílio desse Deus estranho. E por isso Paulo afirma em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que o homem do pecado terá sua vinda segundo o poder de Satanás. E isto mostra que o Deus do anticristo é o diabo. O filho da perdição não terá respeito pelas mulheres. E ainda ele é o abominável da desolação. Ele se engrandecerá sobre tudo, até mesmo sobre o próprio Alá, o Deus dos islâmicos. Mas mesmo que ele se engrandeça sobre Alá, o diabo ainda continuará a ser engrandecido, porque o abominável da desolação, o anticristo, faz as obras daquele que estabeleceu uma abominação no céu, ou seja, a rebeldia. Porque o diabo, meus irmãos, ele foi o primeiro abominável da desolação. Ele estabeleceu uma abominação no céu. Ele estabeleceu a rebeldia. E assim ele se tornou o primeiro abominável da desolação. E ele fez com que os anjos do céu se rebelassem contra Deus. Só que essas obras serão repetidas pelo anticristo do tempo do fim. E em Daniel, de capítulo 11, verso 40 ao 45, vai dizer o seguinte: no tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros do Egito, e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso monte, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Veja que o homem vestido de linho dá base para afirmarmos de que o anticristo irá se manifestar no futuro e que todas as profecias não se cumpriram no tempo de Antíoco Epifanes, porquanto em Daniel 11 é falado o prosseguimento do assunto sobre o rei do sul e do rei do norte no tempo do fim. Ou seja, realmente Jesus e Paulo, ao falarem sobre o anticristo, eles estão certos em afirmar que no tempo do fim o anticristo estará agindo. Repare que a profecia afirma que o anticristo ele entrará na terra gloriosa, ou seja, Israel. E ainda o texto afirma que haverá reinos que escaparão de suas mãos, que são Edom, Moabe e os filhos de Amon. O anticristo ele estenderá sua mão contra as terras, e por isso o Egito não irá escapar de suas mãos. Ele invadirá o Egito e terá posse dos seus tesouros. Algo bastante interessante é que a profecia mostra que o Egito não irá escapar das mãos dele, e que os líbios e os etíopes o seguirá. E isso pode estar querendo nos dizer o quê, meus irmãos? Veja que esses três reinos que o anticristo vai dominar são o Egito, a Líbia e a Etiópia. E isso, meus irmãos, pode estar ligado com o que Daniel, de capítulo 7, fala, onde o profeta fala a respeito dos 10 reis, porque o anticristo irá fazer guerra contra três reis, três reinos, e os vencerá. E por isso, após a derrota destes três reis, esses três reinos, esses três governos, estarão no seu domínio. E, meus irmãos, esses três reinos, eles podem ser, sim, o Egito, a Líbia e a Etiópia, conforme diz em Daniel capítulo 11, porque a gente vê aqui três reinos sendo dominados, conquistados pelo anticristo. É algo bem interessante, é algo bem revelador, porque esses três reis de Daniel de capítulo 11, eles podem ser sim o Egito, a Líbia e a Etiópia, se a gente fizer conexão com Daniel de capítulo 11. O anticristo, como vai dizer a profecia, irá armar tendas entre os mares contra o Monte Santo, que é o Monte Sião. Contudo, a profecia diz que o fim dele, o fim do anticristo, chegará e não haverá que o socorra. O fim dele virá no retorno de Jesus, o qual, com o sopro de seus lábios, derrotará o perverso, o anticristo, conforme diz em Isaías no capítulo 11 e em Daniel no capítulo 8. O capítulo 12 de Daniel, meus irmãos, dá continuidade para o capítulo 11. Já no início
no capítulo 12 de Daniel, no verso 1, é abordado o tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. E esse tempo de angústia é o tempo da grande tribulação, que são 3 anos e meio, os 3 anos e meio finais dos 7 anos. Conforme diz o homem vestido de linho, pois nos 3 anos e meio finais dos 7 anos, acontecerá a destruição do poder do povo santo, ou seja, os santos serão perseguidos, conforme é abordado em Daniel de capítulo 7, onde afirma que o chifre pequeno, o anticristo, perseguirá os santos, e nesse tempo muitos serão purificados, embranquecidos e provados, conforme diz a profecia de Daniel de capítulo 11. Porém, após a grande tribulação, no fim dos dias, o ancião de dias, que é Cristo, retornará e acontecerá a ressurreição da vida. Os que forem sábios, como diz Daniel capítulo 12, os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. E nesta ressurreição se encontra Daniel e os profetas de Deus, os quais irão receber a herança do mundo. Meus irmãos, neste estudo eu não irei abordar o capítulo todo de Daniel, capítulo 12, porque o foco do estudo é falar sobre Daniel capítulo 11, como vocês viram. Portanto, meus irmãos, eu lhes digo que tudo o que foi dito neste estudo é entendimento e sabedoria. A profecia é coluna que sustenta os santos, dando-lhes alegria e esperança para permanecerem na fé no Messias Jesus Cristo, que é a rocha eterna, sem desistir do caminho santo, sendo nós como luz da lua cheia que brilha nas trevas deste mundo, esperando o amanhecer, que revela o retorno do sol, Jesus Cristo, o sol da justiça em glória, o qual irá conceder imortalidade para os que o amam sinceramente, conforme diz os profetas de Deus. Amém. Meus irmãos, este foi o estudo. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.